Olá, querida e querido estudante. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula do Fator na sua casa. E hoje daremos continuidade no nosso tópico de hidrocarbonetos. Então vamos agora para a nossa aula 2. Vamos juntos! Vamos dar início então à nossa segunda aula de hidrocarbonetos, relembrando o finalzinho da aula passada. Nós terminamos a aula 1 dando exemplos de hidrocarbonetos e fazendo aqui, procedendo com as suas nomenclaturas. Porém, fica a dúvida. Jorge, todos esses exemplos que nós fizemos são de hidrocarbonetos de cadeia normal, eles não têm ramificação. E quando tiver ramificação, como nós devemos fazer? Então, quando nós falamos de compostos ramificados, nós estamos trabalhando com os compostos que apresentam carbono terciário ou carbono quaternário. E para que nós possamos dar o nome desses compostos, anteriormente nós precisamos falar dos radicais orgânicos, porque com base nos nomes dos radicais orgânicos, nós chegaremos aos nomes das ramificações presentes nos compostos ramificados. Então, pegando aqui como exemplo o metano, que é um hidrocarboneto mais simples que tem, o alcano mais simples que tem, com apenas um carbono. E se nós pensarmos na perda de um dos hidrogênios, esse composto ficará, o carbono ficará com uma ligação livre, uma valência livre. E ele deixa de ser, então, um alcano e passa a ser um radical orgânico, chamado, então, de metil. Então, o início MET indicando que é um carbono só e a terminação IL indicando que é um radical orgânico. Então, todos os radicais eles vão seguir essa estrutura de nome. Nós teremos um prefixo indicando o número de carbonos que compõem aquele radical e a terminação IL, que é justamente o sufixo que caracteriza, que indica, na verdade, que aquela fórmula representa um radical. Então, nós falamos anteriormente do metil, que é o radical contendo apenas um carbono, mas, seguindo a ideia do metil, nós podemos ter outros radicais. Então, pegando aqui outros exemplos, o CH3 é o metil, que a gente viu anteriormente. Então, M é T e a terminação dele, terminação IL, ele é o metil. Nós temos agora, com dois carbonos, o ET e o, então ET indicando que são dois carbonos e o IL indicando que é um radical. Com três carbonos, nós temos o prop, lembra que indica três carbonos, terminação IL. Então, ele é o propil, também chamado de N-propil. Reparem que no caso do propil, nós temos a ligação livre, que caracteriza ele ser um radical, na ponta dos três carbonos, na ponta do radical. Agora, com três carbonos, nós podemos ter também o isopropil, que é essa forma daqui de baixo, onde a ligação livre, a valência livre, está no carbono do meio. Então, o carbono do meio, dos três, que tem a ligação livre. Falta ali uma ligação para completar essa molécula, Então, esse aqui é o isoprópio e a terminação IL. Este é o isopropil. Dando continuidade, nós temos ainda outros radicais contendo um número maior de carbonos. E aqui, passando para os radicais com 4 carbonos, nós vamos ter uma quantidade de variações maior com esse número de carbonos. Então, observem aqui em cima que nós temos 4 carbonos e a ligação livre está no carbono da ponta. Então, esse aqui é o butil.
também chamado de N-butil. Esse N indica cadeia normal, ou seja, se nós pensarmos apenas no radical, ele não tem carbono primário nem secundário. Esse radical teria uma cadeia normal, por isso o prefixo N-butil, ou simplesmente butil. Agora, quando nós observamos aqui embaixo, nesse segundo caso, a ligação livre, a valência livre, está nesse carbono aqui. Que se nós observarmos apenas esse desenho, esse carbono ele é secundário. Ele está ligado no carbono de baixo e no carbono à esquerda. Então, por isso que esse radical se chama sec-butil. Jorge, o que é sec? Sec é de carbono secundário. Então, isso mostra que o carbono que está com a valência, com a ligação livre, ele é um carbono secundário. Seguindo, nós temos ainda com 4 carbonos esse terceiro radical, onde a ligação livre está num carbono terciário. E aí, por isso, o nome desse radical é terc-butil. Então, esse terc indicando que o carbono é terciário, o carbono que tem a ligação livre. E por último, o quarto tipo que nós temos aqui de radical formado por 4 carbonos é o isobutil. O isobutil, que também vai ter um carbono terciário, como vocês observam aqui, esse CH, subir um pouco aqui. Então, esse carbono aqui, ele está ligado a outros 3 carbonos, então ele é um carbono terciário, porém, a ligação livre não está nesse carbono terciário. Então, por isso que ele é chamado de isobutil, ao contrário do terc-butil, onde a ligação livre está no carbono terciário. E nós temos aqui um último exemplo utilizado como radical, que é o radical vinil. O radical vinil, que é formado por 2 átomos de carbono, havendo uma ligação dupla entre eles. E um desses carbonos está com a valência livre. Ok, Jorge, mas por que nós falamos de todos esses radicais? Porque, como eu disse anteriormente, o nome dos radicais vai ser utilizado para que nós possamos dar o nome das cadeias ramificadas. E de que forma isso é feito? Vamos pegar aqui. A nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados vai seguir esse esquema. O início do nome é a ramificação. E o nome da ramificação é dado pela nomenclatura dos radicais. Então, todos os compostos hidrocarbonetos que possuírem ramificações, que forem cadeias ramificadas, o nome começará pela ramificação. E a ramificação recebe o nome dos radicais que nós acabamos de ver. E logo depois, nós temos a cadeia principal, que é o restante da molécula. Como o próprio nome já diz, é a parte mais importante da molécula. Então, agora vamos pegar alguns exemplos para praticarmos, para colocarmos em prática essa teoria. Então, nós temos aqui 2 moléculas que vocês podem observar que são ramificadas, são 2 hidrocarbonetos ramificados. O daqui de cima, o primeiro, ele tem um carbono terciário. Observem que esse carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, um à esquerda, um à direita e um abaixo. E o exemplo em seguida, o exemplo dessa molécula aqui de baixo, contém o carbono quaternário, que é esse carbono aqui, ligado a 4 carbonos, um em cima e um embaixo, um à esquerda e um à direita. Então lembrem, toda molécula que possui carbono terciário ou quaternário é uma molécula ramificada. Então o que nós faremos inicialmente, depois de termos identificado que o composto, a molécula, é ramificada? Nós vamos identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que contém a maior sequência de átomos de carbono. Então, vou pegar de uma ponta da molécula até outra, e essa cadeia é essa parte da cadeia dita principal se ela contiver a maior quantidade de carbonos. Então, observem só. Se eu vier contando daqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Agora, se eu for reto, 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, a minha cadeia principal, ela é
essa sequência de carbonos aqui. E esse CH3 é a minha ramificação. Então vamos deixar aqui marcado. Essa é a cadeia principal, é a maior sequência de carbonos, início e fim. E aqui embaixo eu tenho a minha ramificação, que é o CH3. Depois desse primeiro passo, nós precisamos numerar a cadeia principal. Nós vamos começar a numerar a cadeia principal a partir da ponta mais próxima da ramificação. Então, como o CH3 está mais próximo da ponta esquerda, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3 e esse aqui é o carbono 4. Então, como fica o nome dessa molécula? Primeiramente, eu tenho que colocar o nome da ramificação, que, como a gente tinha visto anteriormente, segue o mesmo nome dos radicais orgânicos. Nós vimos que o CH3 é o radical metil. Então, o nome dessa molécula simplesmente é metil butano. Então, metil, o radical, e butano, que é a cadeia principal formada por 4 carbonos. O AN indicando que ele é um alcano, não tem ligação dupla nem tripla, e a terminação O, que é o que caracteriza ele como um hidrocarboneto. Sua pergunta poderia ser: Jorge, por que você não precisou colocar o número 2, indicando que o metil está ligado no carbono 2? Porque nesse primeiro exemplo, a única possibilidade do carbono estar ligado é no carbono 2, né? Do metil estar ligado é no carbono 2. Por quê? Imagine que eu colocasse o CH3 ligado aqui no carbono 1. Né? Imagine que eu pudesse fazer essa troca. Essa molécula deixaria de ser ramificada. A cadeia passaria a ser normal. Ela começaria nesse carbono aqui e continuaria até o outro lado. Então não faria sentido dizer que a cadeia é ramificada, porque ela não seria mais, não teria mais carbono terciário. E se esse carbono tivesse aqui no carbono 3, ele não seria o carbono 3, ele passaria a ser o carbono 2, porque a ramificação estaria mais próxima da ponta direita. Então, o carbono 1 seria esse seria o carbono 2. Então, a única possibilidade de mudança do CH3 para que a molécula continuasse sendo ramificada seria pensar nesse CH3 ligado nesse carbono. Só que se o CH3 estivesse ligado nesse carbono, esse carbono continuaria sendo 2, né? Passaria a ser o 2 na verdade, porque a numeração começaria da ponta direita. Tudo bem? Então, quando não há possibilidade de mudança da ramificação, eu não preciso colocar o número na frente do radical, né? Do nome do radical, da ramificação, indicando a posição dessa ramificação. Vamos pegar outros exemplos para vocês observarem exatamente esse ponto que eu abordei. Se nós olharmos o exemplo de baixo, nós seguiremos o mesmo passo, né? O mesmo passo a passo. Então, nós devemos identificar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal é essa daqui. É a maior sequência de uma ponta a outra, maior sequência de carbonos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os carbonos que ficaram fora dessa sequência são CH3 aqui e CH3 aqui, que representam as nossas ramificações. Observem que os dois CH3 estão mais próximos da ponta esquerda. Então, nós vamos seguir a sequência de numeração igual da molécula de cima. Carbono 1, carbono da ponta esquerda, né, a ponta mais próxima das ramificações. Aqui o carbono 2, esse é o carbono 3, carbono 4, 5, carbono 6. Então, nossa cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Observem que agora nós temos duas ramificações. Nós temos um radical metil aqui em cima, um radical metil aqui embaixo. Como é que fica, então, o nome dessa molécula? Nós devemos começar a nomenclatura pelas ramificações. O CH3, como nós vimos, é o radical metil. E ele aparece 2 vezes ligado no terceiro carbono da cadeia principal. Então, o nome fica 3,3 dimetil. Então, entendendo aqui esse nome, 3,3, porque são 2 vezes o radical metil. Em ambos os casos, ele está
ligado no eles estão ligados no terceiro carbono da cadeia principal. E aqui o dimetil, justamente indicando que são duas vezes o radical metil. Eu tenho dois radicais metil, né, duas ramificações do tipo metil na cadeia principal. Então, 3,3 de metil e agora a cadeia principal. Nós temos 6 carbonos formando apenas ligações simples. Então, X indicando esses 6 carbonos, o AN indicando que ele é um alcano, só tem ligações simples, e a terminação O indicando que ele é um hidrocarboneto. Correto? Reparem, se nós tivéssemos o CH3 em outra posição, eu teria que mudar essa numeração. Nessa molécula é possível. Eu poderia ter um CH3, por exemplo, no carbono 2. Então, ficaria com um CH3 no carbono 2, outro CH3, outro radical metil no carbono 3, por exemplo. Ou poderia ter um radical metil no carbono 4 e um no carbono 2. Então, nessa molécula, eu tenho possibilidades de posições diferentes do radical metil. Por isso que a posição deles deve ser indicada no nome, na nomenclatura. Perfeito, galera? Então vamos pegar agora outros exemplos. Nesse outro hidrocarboneto, nós observamos que ele pertence ao grupo dos alcenos. Observem aqui a ligação dupla. E agora nós devemos identificar a cadeia principal. Uma informação importante é que quando nós estivermos trabalhando com alcenos, alcinos, alcadienos, a ligação dupla ou a ligação tripla deve obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal. E a numeração dessa cadeia principal irá começar a partir da ponta que estiver mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla. Então observem aqui, se nós temos a dupla próxima a essa ponta, obrigatoriamente essa ponta será o início da molécula, da nossa cadeia principal. E a nossa dúvida agora é, a cadeia principal, ela continua para baixo ou ela continua para a direita? Nesse caso, ela vai continuar para baixo. Por quê? Porque para baixo é onde nós temos a maior sequência de carbonos. Então, contando aqui comigo, carbono 1, 2, 3, 4, descendo, 5, 6, 7. No entanto, se nós seguirmos em frente, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos a cadeia principal descendo. Não esqueçam, a cadeia principal deve ser aquela que contém o maior número de carbonos, maior sequência de carbonos. E nós ficamos, então, com esse CH2, CH3, sendo a nossa ramificação. Essa ramificação aqui recebe o nome de etil, porque tem 2 carbonos. Então, vamos numerar a cadeia principal e depois montar a nomenclatura desse composto. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Então, nossa cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Então, como é que fica a nomenclatura agora? A gente começa sempre pelo nome da ramificação, então radical etil, e esse radical etil está ligado no carbono 4. Então, a nomenclatura fica 4-etil. E agora a cadeia principal. São 7 carbonos, então hept. Devemos indicar a ligação dupla e a posição dela. Então, a ligação dupla começa no segundo carbono, então hept 2. E a terminação eno. Então, o en de ligação dupla e o o indicando que é um hidrocarboneto. Vamos então agora para o nosso último exemplo. Pegando agora esse composto, que é um alcano, observem que não tem ligação dupla nem ligação tripla, apenas ligações simples. Nós devemos identificar primeiro a cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Então, se nós testarmos a partir da ponta esquerda, observem que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos seguindo reto. E se nós subirmos na nossa contagem, nós vamos encontrar também 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui acontece uma situação interessante. Tanto faz eu seguir a minha cadeia em frente, que eu vou ter 5 carbonos, ou subir na contagem da minha cadeia principal
porque eu também vou ter 5 carbonos. Como não tem ligação dupla nem tripla para dar prioridade a um determinado sentido, então eu posso escolher um ou outro. Por questão de praticidade, eu vou escolher a cadeia principal como sendo essa daqui, seguindo reto. E dessa maneira, então, eu tenho duas ramificações. Eu tenho aqui embaixo um CH3 e eu tenho aqui em cima um CH2CH3. O CH3 é o radical metil e o CH2CH3 é o radical etil. Numerando a cadeia principal, lembrando que a numeração é sempre da ponta mais próxima das ramificações, no caso de não haver dupla ou tripla, então nós vamos começar a numerar essa molécula a partir da ponta esquerda. Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e aqui o carbono 5. Nomenclatura, então, fica da seguinte maneira. Eu devo começar pelas ramificações e aqui, como eu tenho ramificações diferentes, eu devo levar em conta a ordem alfabética. Então, o radical etil ele é colocado primeiro. Nomenclatura, então, fica 3 etil, em seguida 2 metil. Novamente, lembra que eu preciso colocar a numeração, porque há possibilidades diferentes do radical metil. Ele poderia estar, por exemplo, no carbono 3, o metil poderia estar no carbono 4. Então, quando há possibilidades de posições diferentes, eu tenho que indicar a nomenclatura junto com a numeração, a posição a posição na qual aquela ramificação está. Então, 3 etil, 2 metil e agora a cadeia principal contém 5 carbonos, então pente e a terminação ano, por ser um alcano pertencente à função hidrocarbonetos. Então é isso, galera. Não deixem de praticar. Tópico importante quando a gente fala de nomenclatura, porque toda essa parte de ramificações estará presente também em outros compostos orgânicos, não só hidrocarbonetos, mas também os compostos de outras funções orgânicas. Então, não deixem de praticar, não deixem de estudar, porque é um tópico que vocês vão utilizar ao longo de todo o estudo da química orgânica. Grande abraço e até a próxima. Valeu!